Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje mais um vídeo respondendo a perguntas. Esse vídeo hoje nós vamos responder perguntas sobre paralisia cerebral. Então se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar sua perguntinha aqui que vamos responder com todo carinho. A primeira pergunta que eu selecionei é: o que é paralisia cerebral? Então, a paralisia cerebral ela é caracterizada quando partes do cérebro elas param de funcionar, elas não têm, né, a sua funcionalidade. Isso pode ocorrer quando se é bebê ou pode ocorrer um pouco mais na idade adulta. Isso pode ocorrer muito assim logo após o nascimento ou pode se observar também ao longo do desenvolvimento da criança. A outra pergunta é: como que é feito esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico da paralisia cerebral, ele pode não ser tão rápido. Geralmente é observado primeiro os marcos de desenvolvimento da criança. Isso, eu falei bastante sobre hidrocefalia e paralisia cerebral, mais em crianças, mas existe também em adultos. Mas hoje nós vamos focar um pouco mais nas crianças. Geralmente são observados os marcos de desenvolvimento dessa criança e quando ela começa a não atingir esses marcos, começa a se fazer a investigação, começa a se levantar essa suspeita e procurar uma investigação. Então, com base nessas dificuldades, se atingir esses marcos, o médico geralmente ele solicita exames complementares, que pode ser uma ressonância magnética, tomografia, eletroencefalograma. Com o conjunto de resultados, ele vai conseguir fechar esse diagnóstico, mas não é muito simples. Geralmente, todos esses sintomas são observados e em algumas vezes chega-se a fechar esse diagnóstico, mas existem muitas crianças que passam boa parte da vida e não conseguem fechar mesmo o diagnóstico porque apresentam sintomas que não são tão comuns a isso. A outra pergunta é uma pergunta até um pouquinho grande. Tem um sobrinho, ela falou o nome da criança, mas eu acho melhor não... Ontem ele completou 2 anos, mas está acontecendo que ele não interage mais com a gente. Ontem dormiu o dia todo. Ela foi visitar a criança, porque não é filho, né? E percebeu que ele estava muito triste, muito quieto e bem fraco. Depois eu respondi essa pergunta, conversei mais um pouco com essa pessoa e descobri que essa criança, ela tem válvula, ela tem DVP, desde bem pequenininha. E aí, nesse caso, é bem importante que se investigue se essa válvula está ou não funcionando. E lembrando que qualquer criança que comece a apresentar essa coisa de letargia, uma hora ela interage muito bem com você e depois não interage mais, ela começa a ter essa perda de funções, é bem importante você procurar um médico, procurar um neurologista, porque não é normal que a criança comece a regredir o quadro. Mas assim, quando a criança ela já nasce com a paralisia cerebral, não é comum que ela desenvolva até certo ponto e depois ela regrida. O que pode acontecer é isso: a criança que fez a correção, colocou a válvula parou de funcionar, o cérebro volta a ser pressionado, esses neurônios voltam a morrer e aí ela começa a perder funções. Mas quando a criança não é exposta a nada que possa prejudicar o desenvolvimento cerebral, não é comum que ela regrida. Então é importante você procurar imediatamente quando você perceber a criança nessa letargia, nessa falta de envolvimento, não interage mais, tá triste, tá fraca. É muito importante você já procurar logo um médico, porque alguma coisa errada está acontecendo com essa criança. A outra pergunta é: olá, se o meu filho tiver diagnóstico de hidrocefalia, ele pode não ter a paralisia cerebral? Como que eu vou saber? Então, a hidrocefalia, ela não quer dizer que a pessoa vai ter paralisia cerebral. Existem crianças que têm hidrocefalia e não têm paralisia cerebral. Então, é por isso que eu falei, é importante você verificar o desenvolvimento dessa criança. Lembrando que na criança que tem hidrocefalia, é muito comum atraso no desenvolvimento. Então não quer dizer que ela está com o cérebro paralisado, quer dizer que esse cérebro demorou mais a se desenvolver e que ela não atingiu aquele marco ali no momento correto. Mas você não pode imaginar: meu filho tem paralisia cerebral porque ele tem hidrocefalia. Não, pode acontecer dele ter hidrocefalia, tratar e não ter a paralisia cerebral. E a forma de saber é como eu falei, tem que ir juntando, né, os sintomas, os exames para poder se fechar um diagnóstico. Mas observa muito, o desenvolvimento da criança ele fala muito sobre isso, sobre como que está a função cerebral dela. Então, se o seu filho ele interage, se ele está conseguindo sentar sozinho,
se ele está se alimentando sozinho, se ele consegue atender alguns comandos, e com o passar do tempo ele está evoluindo nesse quadro de desenvolvimento, é bem provável que não tenha. Quando a criança ela tem a paralisia cerebral, ela vai meio que parando assim no tempo, ela realmente não consegue atingir os marcos, né? E são vários níveis, eu já gravei um vídeo aqui falando, eu vou deixar o link embaixo para você, que se você chegou aqui nesse vídeo e você ainda não viu, você dá uma olhadinha lá. Tem muitos comprometimentos. Tem gente que vai ter de um lado, de outro, né? A fala não vai tá tão desenvolvida, a função motora, tem alguns níveis que são mais severos, então isso vai depender muito do nível de acometimento. E a última pergunta que eu selecionei para hoje é o seguinte: a criança com paralisia cerebral, ela anda e fala? Então, como eu falei, é muito relativo, depende muito da parte do cérebro que foi afetado pela paralisia. Então vai ter criança andando e falando que tem paralisia cerebral, e vai ter criança que realmente não consegue interagir com o meio por causa da paralisia cerebral. Então cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente. Mas então, se você recebeu o diagnóstico para o seu filho, não é motivo para você se desesperar e acreditar que ele nunca vai andar, nunca vai falar, porque vai depender muito do comprometimento. E como eu falei já no vídeo anterior, existe o que é chamado de neuroplasticidade cerebral. Muitas vezes partes do cérebro começam a assumir funções de outras. Então, se o seu bebê teve a parte do cérebro ali responsável pela fala afetada, pode ser que uma outra parte do cérebro ela comece a assumir essa função e ele consiga falar. Então, é bem difícil de fechar, né? Dizer, não vai andar, não vai falar. É muito importante você acompanhar o desenvolvimento do seu filho para você ter essas respostas, tá? Muito obrigada por você que chegou até aqui. Esse é o último vídeo do ano, né? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui durante todo esse ano. E 2022 tem muita coisa legal que a gente vai estar desenvolvendo aqui no canal. E eu espero ter a companhia de todos vocês. Feliz Ano Novo aí para todos. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.